Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, dia 29 de julho de 2026, uma quarta-feira. Estou entregando o meu ensaio, o meu dia solar 22.706, sendo faltantes para a completude da jornada do TENEG 25567, 2.861 dias solares. Olha que legal! Pois bem, hoje, nesse ensaio, eu produzi 1.001 palavras. Fiquei olhando, né? Falei, pô, estava faltando mais umzinho. A gente ia colocar mais 10 palavras, né? Eu falei, não, melhor que não, né? O universo já me permitiu de fazer, vamos dizer assim, né, a materialização do que estava em essência, né? Eu falei, não vou mudar não, né? Vamos deixar, né? 1.001 palavras, mas gostei muito, porque tanto de frente como de trás, né? E a mesma numeração. Olha que legal, né? Tanto indo como voltando, né? Um exercício que eu falei no último vídeo, né? Exatamente esse exercício, né? O que eu preciso, né? Para estar vivo, né? Cara, eu preciso respirar. O que é respirar? Receber, entregar. Inspiração, expiração. Não produziu o ar. Não fui eu que produzi, não. Já estava pronto. Alguém produziu. Então, olha que legal. Se alguém produziu algo que me mantém, né? Eu tenho que ser grato por isso, né? Mas a gente perdeu essa linha, né? E, inevitavelmente, não quero entrar nesse mérito, né? Mas aqueles que de alguma sorte tiveram essas percepções anteriores, né? Quiseram guardar isso para eles como sendo, vamos dizer assim, os escolhidos, né? E eu gosto muito de pensar isso, né? Quando eu ouço, né? O escolhido, eu falo, mas cara, escolhido com base no quê? Qual é a anterioridade? Ah, não tem? Porra! Então não tem escolha. Se não há anterioridade, não há como escolher, né? Precisa que exista uma anterioridade. Seria mais ou menos assim, bem grosseiramente falando, tá bom? Bem grosseiramente falando. Vamos pensar o primeiro ser vivo, né? E vamos pensar o primeiro ser vivo. Quem é o primeiro ser vivo? Pô, é um ser unicelular, né? A gente vai entender obrigatoriamente, né, que aquele ser vivo ali, ele não vai ter, por assim dizer, né, o que a gente chama hoje, né, de raciocínio, né? Mas ele obrigatoriamente vai se sentir atraído por algo, né? Por algo que ele, não sei, né, que ele precisa para sobreviver, né? E aí, né, você fala assim, você imagina, né? Tá, mas e aí? Por que ele é movido por isso? Cara, essa é a grande mágica da existência. É a grande mágica da existência. Você poder imaginar, né? Que eu acabei de falar da respiração, né? Não quero me prolongar, mas eu acabei de falar da respiração, né? A gente respira oxigênio, né? A gente não respira nenhum outro gás, né? Porque se respirar vai morrer. A gente respira oxigênio. Agora, quem produz o oxigênio? A gente fala, quem é que produz o oxigênio? Por quem produz o oxigênio? São algas cianofícias, cara. Algas unicelulares. Então como é que ela produz essa tralha? Ela produz pela energia do Sol. Aí você fala, agora que eu não entendi nada. Então o Sol entrega um negócio
que só um dos caras que estão aqui consegue transmutar aquilo em vida, né? Entre aspas, tá bom? Entre aspas, que eu estou levantando as aspas, que todos os outros vegetais não têm essa mesma necessidade que nós temos, né? Do oxigênio. Todos os outros vão viver perfeitamente bem sem a nossa presença, né? Só com a presença do sol e das algas cianofílicas. Todos os outros vão viver perfeitamente bem. Ou melhor, não vão precisar nem das algas cianofílicas, né? Porque a grande parte dos vegetais, né, eles acumulam exatamente o nitrogênio. Aquilo que nós não acumulamos, né? Porque as algas cianofílicas, quando produzem, elas produzem algo em torno, né? Quer dizer, está dentro de uma linha, né, que foi estudada cientificamente. Eu não vou saber precisar, mas está aí, né? É jargão. É 21%. 21%, que é legal a gente pensar assim, nos termos esotéricos, né? Os ciclos de 21 dias, né? Que é muito legal, né? As coisas, né? As sincronicidades acabam se alinhando. Ela só produz 21%. Donde se conclui que os outros 79%, né, companheiro? Não serve pra gente. Mas serve para alguém. Serve para quem? Para toda essa natureza. Serve para toda essa natureza. Toda essa natureza serve isso, né? Eu não vou saber, porque não é minha linha de estudo, eu também não me debrucei sobre isso, se os animais também fazem essa mesma... porque eu estou pensando no animal humano, né? Eu não sei se os outros animais fazem essa mesma linhagem também, né? de absorver somente o oxigênio, ou se eles absorvem um outro tipo de... uma parte desse nitrogênio. Não sei. Realmente eu não sei, fiquei devendo. Não me debrucei sobre isso. Mas, em suma, produzir 1001 palavras, tanto indo como voltando, eles são o mesmo número, né? E nesse movimento do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens. Diga-se, antes de mais nada, encharcadas do propósito anterior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom, é preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra da vida. E assim, nossa entrega de cunho psico-filosófico volta-se para o projeto Conhece-te a Ti Mesmo. TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente, somos. O que fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Algas cianofíceas azuis. Desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece-te a Ti Mesmo, TENEG 25567. Agora, no movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. E especificamente hoje, 29 de julho de 2026, uma quarta-feira, meu dia solar 22.706, faltantes para a jornada do TENEG 25567, 2.861 dias solares, vibrados quanticamente dentro dessa energia magnética no 1, que vou falar lá no meu ritual gnóstico psicoastrológico. Pois bem, especificamente hoje temos 53 trânsitos das divindades astrais sobre nossa mandala elétrica, tal qual 53 frequências sonoras se anunciando ao mesmo momento num aparelho radiofônico. Imagina, né? Não sei se você está conseguindo perceber, né?
eu tenho aqui no pano de fundo, né? Estou ouvindo, que eu gosto muito, né? Me faz muito bem para o exercício mental, né? Ouvir o som especificamente de algumas... Eu uso a rádio Antena 1, né? Eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, né? Estou só fazendo um comentário. Eu sou fã da Antena 1, porque eu gosto do tipo de escolha que eles fazem, escolha musical, né? Então, no pano de fundo está tocando a Antena 1 FM. Né? Então, imaginando, né, que teriam, além da Antena 1, mais outras 52 frequências radiofônicas sendo entregues hoje. Mas eu escolhi aquela. Né? Por que eu escolhi aquela, né? Especificamente, né, como eu acabei de falar, né, seria para esse Stula Charira, né, uma única, exclusiva, vamos dizer assim, né, canalização energética proveitosa. Proveitosa em que sentido? Se eu estivesse ouvindo qualquer outra frequência, talvez eu não estivesse tamanhamente equilibrado. Então, essa frequência me traz o equilíbrio. Então, seria mais ou menos assim, das 53 frequências das divindades astrais que estão me entregando hoje, né, eu inevitavelmente, por menos que eu não queira, né, eu posso até, de alguma sorte, né, em conhecendo esses, vamos dizer assim, esses caminhos de entrega, né, reconhecer duas, talvez três, que tenham afinidade, como a gente tem feito em alguns outros movimentos aqui, dentro do próprio YouTube, né, que escolhemos, né, algum tipo de, vamos dizer assim, né, de energia que a gente está recebendo, que a gente consegue fazer um processo comutário, né? Não é comunitário, é comutário, né? Então, para que nós possamos entender, né, qual seria, dentro desses, né, um fio que nos liga a todos eles, né? Então, nesse sentido específico, né, a gente faz esse tipo de entrega que estamos acabando de, vamos dizer assim, né, de verbalizar. E aí fazemos a pergunta clássica. Qual frequência você deve sintonizar? Essa, com certeza, guerreiros alquimistas na vida, é a pergunta de 100 milhões de moedas financeiras desse mundo material, que com certeza absoluta não temos capacidade alguma de responder. Então optamos, né, por entregar uma discussão de 3 movimentos dessas divindades, que eu acabei de falar, né, que atinge todas as consciências encarnadas hoje neste orbe, né? Então, hoje especificamente, a gente não está olhando, né, para o Stula Charira, né? A gente está olhando, né, para esse cenário orbético, né? Não sei se poderia usar esse nome, mas já usei, né? Onde as consciências encarnadas que aqui se encontram percebem essas vibrações energéticas dessas divindades planetárias astrais, né? Tal qual, né? E aí, só para a gente fazer a comparação, é o Sol, né? Se você se expõe ao Sol, você automaticamente consegue perceber dentro da sua estrutura corpórea um aquecimento. O que é isso? É energia. Tudo bem que essa energia aí é de uma linha diferente da qual a gente está falando, né? Porque ela acaba sendo uma energia termoelétrica, né? E a energia elétrica que a gente imagina, né, e que a gente trabalha aqui, é uma energia vibracional. Essa energia vibracional, obrigatoriamente, ela vai chegar a todas as consciências sem que haja esse tipo de percepção, né, da termoelétrica, né, onde você consegue perceber o aquecimento das suas células, né? Então, é algo que a gente gosta de poder pensar. Em suma, então a gente optou por trazer 3 movimentos dessa divindade que atinge todas as consciências encarnadas neste órgão. Estamos trazendo o Netuno, retrógrado em Áries. Estamos trazendo o Júpiter em Leão,
que a gente imagina obrigatoriamente, né, como o chamado entre verdade e expansão, e a gente também está trazendo, deixa eu só aqui fazer, porque eu não fiz a anotação, uma falha minha, né? Estamos trazendo o Plutão, né? A gente está trazendo também o Plutão, que está em retrogradação também lá em Aquário, né? A gente também está trazendo o Plutão para pensar, né, o processo, né, de desfacelamento, né, das estruturas, né? Porque o Plutão vai fazer isso. O Plutão vai fazer isso. Então, continuando, né? Essa com certeza é a pergunta, que é o Netuno retrógrado em Áries e Júpiter em Leão, que a gente chamou esse conjunto chamado entre verdade e expansão. Netuno retrógrado em Áries, entre 7 de julho e 12 de dezembro, inaugura um tempo de recolhimento e discernimento. O véu da ilusão se torna mais transparente para revelar onde a identidade foi construída sob expectativas, máscaras ou sonhos que já não pertencem à alma. Na casa 12, esse movimento aprofunda a cura dos padrões inconscientes, convidando ao encontro com medos ocultos, motivações invisíveis. O Áries, por sua vez, simboliza a coragem de existir. Por isso, esse ciclo se questiona 3 vezes. O que realmente move nossas ações? Quais desejos nascem da essência? E quais desejos foram herdados do medo, da pressa ou da necessidade de aprovação? Pois a intuição, nesse caso, torna-se bússola, enquanto a espiritualidade deixa de ser fuga para transformar-se em presença consciente. Com Saturno também em Áries, né? A gente fez aqui e que o Saturno já está em retrogradação em Áries, né? A gente também fez aqui uma apêndice, né, para poder pensar isso, né, dentro dessa linha. Então, com Saturno também em Áries, o impulso cede lugar à maturidade. Antes de avançar, é preciso enxergar com clareza. Enquanto Netuno purifica o mundo interior, e ele ali está em Áries, né, movendo exatamente esse seu lado da sua identidade, né? O Júpiter em Leão, que de 30 de junho de 26 a 26 de julho de 27, um ano, né, amplia o poder criativo e a expressão da identidade. Contudo, toda expansão exige atravessar 2 antigos guardiões ou guardiões. O primeiro deles, né, que é um guardião extremamente complicado, chato, difícil, presente a todos os movimentos naturais dos seres mundanos, até pela sua capacidade existencial de permanecer, né? Foi necessário que isso fosse incluso, né, nos cérebros, né, que são constituídos aqui nesse órgão, né, que é o medo da crítica. E aí o medo da crítica eu estou levando para todos, não é crítica no dia atual, né, mas antes era um medo natural de, e aí? O que eu faço para existir? Eu sou preso, não sou predador. Então isso foi se passar de centenas de milênios, né, sendo incorporado, né, dezenas de milênios sendo incorporado nessa, vamos dizer assim, nessa materialidade cerebral, né, que vai ficar aqui, né, não é? A gente não, a consciência não carrega isso, né, esses são elementos do órgão, né. Então, e o segundo é o medo também, né, de novo, de decepcionar aqueles que esperam que permaneçamos igual. Isso também dentro do mundo atual, né? Esses receios costumam gerar 2 extremos da mesma insegurança. Olha que legal, a decomposição, né? 2 com 2, né? O primeiro extremo é a arrogância, né, que busca dominar para não ser ferida, né? A tendência natural, né?
tendência natural. Qual é o melhor movimento, e Roma Antiga já vai falar isso bastante, né? Por isso conseguiu se constituir como império dominador, né? Qual é o melhor movimento de defesa? É o ataque, né? Inevitavelmente, né? Vai estar diretamente relacionado a essa linha da arrogância, né? Que busca dominar para não ser ferida. E a segunda, a timidez, que se esconde para evitar exposição. E aí eu posso conseguir pensar também, que é legal, eu gosto de pensar isso, né? Que eu tive, né? Dentro do procedimento aqui, desse estolateria, eu tive uma formação acadêmica dentro da linha da história, né? Então eu consigo pensar os assírios, cara. Cara, os assírios durante, com certeza da palavra, né? Quase 1 milênio, fugiram para as montanhas. Por quê? Porque era o melhor caminho, né? O melhor caminho de quê? De não serem dizimados. Porra, mas depois de 1 milênio surgiu um cara brabo, cara. Agora não vou entrar em mérito, né? Por que ele surgiu, qual era o movimento que estava ali, né? É a Subanipa, o cara. E aí, companheiro? E aí inverteu-se tudo. Os caras não só mais fugiram, como que fizeram questão. Como se fosse assim, né? Ou seja, durante tanto tempo eu tive que me excluir que agora eu vou me pronunciar. Então foram extremamente cruéis os procedimentos. Cruéis, 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 cruéis. Então é algo que me remete, né? Eu falo, caramba. Então isso só pôde acontecer porque houve, inevitavelmente, um distanciamento. Que aí a gente consegue pensar no círculo. Né? Houve um distanciamento tamanho, o cara vai voltar na outra ponta, pô. Se tanto tempo ele se acovardou, agora ele não vai ser mais. Agora ele vai ser o cara que todo mundo vai temer, todo mundo vai ter medo. E é legal da gente pensar isso, que a gente pode colocar aqui, né? A ideia da timidez, né? Que seria o segundo extremo, né? Estamos pensando em extremos, né? O verdadeiro caminho leonino surge quando a expressão deixa de depender do aplauso ou da rejeição. Então floresce o carisma, a criatividade, a generosidade e a capacidade de inspirar sem impor. Júpiter também ensina que a expansão sem propósito torna-se dispersão. O entusiasmo precisa servir a um significado maior, enquanto a gratidão impede que a busca incessante transforme cada conquista em insuficiente. Estudo, aperfeiçoamento e aprendizado contínuo convergem. E, por convergir, converte-se potencialmente em sabedoria. Por fim, Plutão recorda que nenhuma expansão acontece sem transformação. Antes de crescer, ele pergunta: o que ainda é preservado? Apenas porque um dia nos protegeu. Voltamos de novo lá nos assírios, né? Libertar-nos do que perdeu sua função é abrir espaço para uma identidade mais íntegra, não tão cruel como os assírios. Né? Esse período representa uma iniciação. Netuno dissolve as ilusões do eu, Júpiter fortalece nossa luz, Plutão remove aquilo que impede nosso florescimento. O convite não é tornar-nos alguém diferente, mas retirar os véus que ocultam quem sempre fomos. A nossa síntese junguiana, sob a ótica de Jung, esse ciclo corresponde a uma etapa do processo de individuação. Netuno dissolve as identificações da persona, revelando as projeções e fantasias que encobrem a autenticidade. Júpiter impulsiona a manifestação criativa do si mesmo, convidando o ego a expressar seus dons sem depender da aprovação externa. Plutão conduz ao encontro com a sombra, mostrando que antigos mecanismos de defesa, embora tenham garantido sobrevivência, voltamos de novo em Açúria. No passado, podem impedir o nascimento de uma consciência mais ampla. A alquimia psíquica deste período
consiste em abandonar as falsas imagens do eu, integrar aquilo que foi reprimido e permitir que a personalidade se organize em torno de um centro mais profundo. Quando o ego deixa de buscar validação e passa a servir ao si mesmo, coragem, propósito e autenticidade deixam de ser metas futuras e tornam-se expressões naturais da própria consciência. Pensamos que essa síntese que fizemos dialoga muito bem com uma fase da Opus Magnum, em que Netuno corresponde à dissolução, que é o solútil, né? Plutão, a morte e transformação, que é o mortificatio, e Júpiter, a ampliação da consciência, que é o coagulatio, em um novo patamar, né? Criando assim uma ponte elegante com nossa integralização de nossos estudos de astrologia, alquimia e psicologia analítica, né? O nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo pessoal Saturno, vibralizando a área da vida representada na casa 9 da mandala elétrica pessoal. Magnetizado pela essência do número quântico 1, com radiação da lua cheia azul, energizando o chakra laríngeo, o Vishuddha, ponto de ligação do corpo mental superior causal abstrato,